mercado, Conde, o mercado brasileiro é uma piada. Primeiro, porque ele é pequeno. Segundo, porque ele é inteiramente manipulado por alguns players, que são os grandes tubarões desse mercado, e habitado cada vez mais por uma multidão de sardinhas que ficam ali andando naquele movimento dos cardumes. Você sabe que os cardumes eles se aproximam e andam em direções harmônicas entre si, se mantêm em bloco, né? Porque é a única maneira que eles têm de se proteger dos predadores, que vão chegar ali na beirada, abocanhar uns tantos, né? Mas permanece a ideia de que eles vão escapar graças a esse movimento de cardume. Né? Eu não sei se vale a pena analisar as coisas do ponto de vista objetivo, né? Mas, de qualquer maneira, façamos, antes de passar para o subjetivo, esta análise objetiva. Você tem filho, Conde, eu tenho 3, né? Nós estamos tocando a nossa vida em dificuldade, perdemos o emprego, estamos complicados, né? Venceu a conta de luz, a conta do aluguel está um pouquinho atrasada, mas tem que dar comida para as crianças de manhã. Nem eu, nem você, nem qualquer dos nossos espectadores, nem qualquer cidadão normal e equilibrado desse país deixa de se endividar para fazer um mercado, escasso que seja, e botar comida em casa. Não vai botar filé, não vai botar a famosa picanha do Lula, mas um acém, uma pá, um músculo, vai. Um arroz, um feijão, um leite, vai. Nem que seja essas coisas farisaicas aí das bebidas lácteas, são um pouquinho mais baratas, vai. Então não existe nenhuma dúvida para qualquer pessoa, na vida prática, de que quando você tem algum dos seus passando fome, você tem que se endividar para dar comida a essa pessoa e ver como é que você vai resolver no longo prazo. Em segundo lugar, existe um limite para você administrar as suas finanças domésticas, já que eles gostam de comparar essa situação, que é como na sua vida, você não pode gastar mais do que você ganha, então vamos comparar com a vida doméstica. Tá? Existe uma maneira, e uma única maneira, de você aliviar as suas contas domésticas. Porque tem um ponto, além do qual você não pode ir no corte das despesas. E nós já chegamos nele faz tempo. Então você precisa ganhar mais, você precisa trabalhar mais, você precisa ter uma renda melhor, você precisa ter mais entrada de recursos, e para isso é preciso que haja disposição, ânimo e perspectiva para que os integrantes dessa comunidade familiar passem a buscar novas fontes de renda. Mas tem mais coisa diferente disso. Eu estou escrevendo agora um post falando da esperteza do pessoal que não ganha, mas leva. O mercado, o empresariado, aliás, a gente está vendo, inclusive, esse lumpen empresariado, né, das avans, de agronegócio, e perderam a eleição. Eles apoiaram o Bolsonaro, em grande maioria. É só você pegar as pesquisas, né, não só eles, como também o entorno social que eles possuem. Pega as pesquisas e você vai ver. Lula ganhava com 30 pontos de vantagem entre quem recebia até 2 salários mínimos. Chegava lá nos que recebiam de 5 a 10 ou de 10 acima de 10, o Lula perdia de 20 e 30 pontos de vantagem. Então houve uma escolha nítida, clara, incontrastável da elite brasileira pela candidatura Bolsonaro, e ela perdeu. Não se acha no direito de, perdendo, ganhar. Então quer que o Lula monte um ministério, pelo menos na área econômica? Na hora de dar uma comidinha para os pobres, até pode botar pessoas de outra natureza, mas na área econômica, um ministério que cuide apenas e exclusivamente dos interesses financeiros, do ganho, das tetas, das quais eles se alimentam. Das situações que fazem com que o nosso país tenha hoje uma taxa de inflação de 6,7% ao ano e juros acima de 13%, que não existe em qualquer lugar do mundo. Os Estados Unidos, em crise como estão com inflação de 7,7%,
e juros de 3,75%. Então, a menos que nós tenhamos inventado a jabuticaba econômica, né, o Brasil é, como sempre foi, um farto coxo de ganhos para o dinheiro. E eles querem que Lula lhes garanta que nada irá mudar. Veja, né, havia na época acho que do Washington Luiz, né, um dito entre as elites, né, façamos a revolução antes que o povo a faça. Né? Ou, numa tradução de uma frase que eu não sei a autoria, mas também faz parte desse cabedal da sabedoria popular, né? É preciso mudar tudo para nós. Então, eles tinham e têm essa ilusão de que a necessidade de apoio político que o Lula tem, com números minoritários no Congresso, com essas eclosões de movimentos insurrecionais do bolsonarismo, empurrasse o Lula para uma rendição a esses setores que não vai acontecer. Aquele choro do Lula ontem, ao dizer que, fazendo com que as pessoas tomem café da manhã, almocem, jantem, ele vai ter cumprido outra vez a missão da vida dele, eles não conseguem entender que o Lula chegou à fase conclusiva da vida dele e ele não vai tirar as fichas da mesa. Não vai como? Não tirou, nos anos 50, o Getúlio, que não perdeu, ganhou, com o último lance que lhe restava. Mas o Lula sabe que vamos lá citar o Elvis Presley, né? É now or never. O Brasil tem que dar uma guinada agora para poder se normalizar. E o Lula sabe perfeitamente que essa lua de mel que parecia estar havendo, eu escrevi um artigo no blog dizendo que o mar era de rosas, mas os espinhos estavam por baixo, é ilusória. Conde, aqui do lado tem um exemplo. O Boric, no Chile. Não deram 3 meses para ele. Não deram 3 meses. Conseguiram transformar aquela festa, aquela euforia que foi a sua eleição de um jovem, promissor, para liderar um país, conseguiram transformar num inferno. Brito, deixa eu só fazer um comentário aqui, devolver para você. O Boaventura de Souza Santos faz esse alerta hoje. Ele publica uma carta endereçada ao Lula, aberta. Não sei se você já viu, se não mando para você na sequência. E é justamente isso, quer dizer, não vai ter trégua. Agora, a fala do Lula e uma tese que você colocou ali no blog, que é o mais interessante de tudo, eu queria que você comentasse aqui, porque você disse que o Lula deliberadamente demarcou um território ao dizer isso para fazer o teste do joelho, né? Conta pra gente que teste do joelho é esse. Não, era uma brincadeira que já tem muito tempo que eu era criança, mas tinha uma brincadeira quando éramos criança que alguém vinha com o joelho por trás do seu joelho e dava um tostão, assim, uma batida, né? E o reflexo natural era o seu joelho dobrar e você se abaixar. E a gente brincava dizendo que esse aí não servia para ser soldado. Qualquer totozinho ele arregava. E você não pode colocar no controle da economia do país, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, no BNDES, em outros órgãos chaves da administração financeira do país, uma pessoa, não é por ser liberal ou ser algo ortodoxo, uma pessoa que dobra o joelho com facilidade. Sabe? Quem tiver a articulação do joelho feita de borracha, que vai ceder a primeira pressão que receber, vira, querendo ou não, uma fonte de desgaste, de problemas para um governo legítimo da população. Você não pode correr o risco de colocar no comando
da Fazenda, ou no comando do planejamento, ou no comando do BNDES, alguém que em 2 meses, na primeira contrariedade que tiver, no primeiro bilu-bilu que receber do mercado, porque você sabe que a nossa imprensa é capaz de transformar demônios em deuses. Vamos pegar, por exemplo, o governo da Dilma, quando ela colocou Joaquim Levy, o Joaquim Mãos de Tesoura, o homem dos cortes orçamentários, para conduzir a economia no seu segundo mandato. Foi o desagradar de gregos e goianos, porque foi a reversão da política de incentivo que o governo fazia ao crescimento da economia, substituindo imediatamente por uma política extremamente restritiva. Que fim levou esse camarada? Não tem importância, ele não tem importância nenhuma. Mas aquilo tornou praticamente impossível que, quando Dilma percebeu a necessidade de modificar a política econômica e de caminhar para um processo de transição mais suave, menos agressivo do que o Joaquim Levy estava comandando na Fazenda, ela teve um problema imenso, porque era uma heresia demitir o homem da estabilidade fiscal. O Nelson Barbosa, que não é nenhum responsável, que não é nenhum fazedor, numa palavra que os espanhóis têm, que até a sonoridade dela já explica, não é patrocinador de despilfarros, de distribuições de dinheiro, teve uma imensa dificuldade, praticamente impossível a missão dele. Então você pode comprometer de sair da área econômica do seu governo se você colocar alguém que não seja capaz de compreender que ele não é ministro da Fazenda, não é secretário do Tesouro, não é ministro do Planejamento, não é presidente do BNDES, porque ele tenha sido eleito para isso, porque suas ideias e seus programas tenham sido escolhidos pela população. As ideias, os programas e a escolha foi do Lula. O Lula é o ministro da Fazenda do Brasil. Seria muito bom que ele pudesse contar com visões diferentes, com pessoas de natureza diferente, e até acredito que em alguma parte vai poder isso acontecer, para que daquele contraditório ele extraísse aquilo que politicamente tivesse mais viabilidade, etc. e tal. Mas nós temos que tomar cuidado, porque se fez no Brasil a transformação de profissionais que são profissionais meio, os economistas, algo próximo a governantes. Ou veja se não é esse papel que se deu para o Paulo Guedes. Eu assumo o Palácio do Planalto, mas a economia, a condição do país, a condição das finanças públicas, da economia nacional, eu terceirizo aqui para o meu posto de Ipiranga. Paulo Guedes, que fica de imperador do dinheiro. Isso não funciona. Nem o Lula vai fazer isso. Você está com som. Desculpa, eu estou mutado. Eu mutei aqui para não incomodar o teu som. Agora, deixa eu... Eu vou ter que fazer a transição aqui, Brito. Sempre conversar com você é um desafio, porque você tem tanta informação, mas eu vou orientar o nosso internauta, nossos espectadores aqui, a acessarem o blog Tijolaço para ver tudo que você está refletindo nesse momento aí, porque é imperdível. Querido Fernando Brito, muito obrigado mais uma vez pela sua leitura de Brasil, mais urgente do que nunca, porque a coisa vai ser quente, né? A imprensa não vai ficar boazinha. Os gaúchos, Conde, os gaúchos têm um ditado muito bom que diz assim, que é no entrevero que morre gente, entendeu? Então temos que entreverar, não tem jeito, não, olha, não tem, infelizmente, eu sei que o Lula, aos 77 anos de idade, é apaixonado, recém-casado, ele adoraria que fosse tudo paz e amor, mas não é, e não vai ser.